Fábio, sou missionário. Esse daqui, pode se apresentar. Meu nome é João Vitor, missionário também. Solteiro. Pode sentar, João. Meus irmãos, estou aqui longe dos irmãos, vou tirar a máscara. Bom, tem como colocar lá para mim o slide? Antes eu quero me apresentar melhor. Meu nome é Fábio, mais uma vez, tenho 22 anos. Eu sou missionário do Ministério Resgatando Valores Familiares. Esse ministério já existe há 12 anos e durante todo esse tempo a gente vem trazendo uma mensagem para as famílias, né? Para as famílias. O irmão estava falando aqui sobre o marido ficar em casa fazendo nada, né? Só na frente da TV, enquanto a esposa trabalha. Eu fui ministrar numa igreja e o pastor me deu um conselho, porque eu ainda não sou casado. Eu tô esperando em Deus e eu estou esperando com muita paciência. Inclusive eu estou baseado lá no Salmo 70, apressa-te, ó Deus, em me socorrer, mas com muita paciência. E aí o pastor falou: Fábio, quando você casar, não deixa sua mulher mandar você lavar a louça, não deixa ela mandar você lavar o banheiro, não deixa ela mandar você fazer nada, faça antes dela mandar. Eu falei: ô pastor, pode deixar, eu vou levar isso daí para a minha vida, viu? Vou colocar em prática. Meus irmãos, eu tenho 3 coisas muito importantes para falar. A primeira delas é que eu tenho um chamado para irmã Jéssica, de última hora, assim. Eu estava sentado ali, a irmã veio, teve a oportunidade, cantou, e eu vi que o pastor toca teclado ali. Eu quero saber se a irmã conhece a música Casa de Bênção, da Eixla. Mais ou menos. O pastor sabe tocar? Mais ou menos. Olha, não precisa ser ela, mas pode ser o playback também, playback com a letra ali, né? Eu queria que a irmã cantasse no apelo final. Se a irmã quiser, pode negar se quiser, tá bom? A segunda coisa é que eu tenho que contar um segredo para os irmãos, mas não conta para ninguém não. Nesse trabalho que a gente faz, a gente passa por várias igrejas, de todas as denominações, mas a que eu me sinto mais em casa é a Assembleia de Deus, porque toda a minha família é da Assembleia, então eu cresci na Assembleia de Deus, então eu me sinto em casa, eu me sinto à vontade. Nós estamos ao vivo? Olha que bênção, rapaz, eu estou importante, hein? Você, meu irmão aí de casa, seja muito bem-vindo, que Deus possa te abençoar, e eu te convido a prestar muita atenção na mensagem de hoje. Deus tem algo muito importante para dizer para vocês também. E a terceira coisa que eu tenho para falar é que você tomou a decisão certa quando você decidiu vir à casa do Senhor hoje para adorar o nome dEle. Você poderia ter ficado na sua casa, descansando, né, entre aspas, e poderia, não sei, ter inventado alguma desculpa para não vir à igreja, mas você decidiu vir e Jesus está muito feliz por isso. Meus irmãos, eu falo mansinho assim, eu estou até um pouco rouco porque eu falei demais no final de semana, mas apesar de eu falar mansinho, ninguém vai dormir não, porque o microfone é sem fio. Se houver alguém dormindo, eu vou até você, vou tocar no seu ombro e vou falar: acorda, irmão, acorda, irmã, que a mensagem é importante. Bom, nós vamos falar um pouquinho da família. Pode passar o slide para mim, por favor? Olha, essa daqui é uma imagem que representa o que acontecia lá no século II, início do século IV, que era um período de perseguição dos cristãos. Satanás, ele tentou atingir os crentes através da morte, né? Ele falou: não, eu vou matar essa galera aí, vai morrer e acabou. Só que não deu certo. Ele matava um, o sangue desse um que ele matava era como semente, nascia mais 3, mais 10, mais 30, e assim ia se multiplicando. Só que ele viu que matar não adiantava. Então ele falou: não, eu vou mudar a estratégia, eu preciso atingir esses crentes, mas se matar não está dando certo, eu preciso mudar a estratégia. Obrigado, varão, Deus te abençoe. E aí ele mudou, e agora ele não mata cristão mais, ele quer que você vá à igreja. Ele não pode impedir que você vá à igreja, ele não pode te impedir de ler a Bíblia, ele não pode te impedir de louvar, mas aí como é então que ele pode te impedir de ter uma conexão real com Jesus?
Se você pode ir na igreja, se você pode cantar, louvar, se você pode ler a Bíblia, o que ele faz então para poder quebrar essa conexão que você pode ter com o céu? A gente vai ver um pouquinho sobre isso hoje. Quais são as artimanhas e as armas que Satanás tem usado? Eu tenho um vídeo, não conseguiu o som não, né, irmã? Conseguiu? O próximo pode passar e pode colocar o vídeo. Prestem, por favor, muita atenção nesse vídeo. Ao saírem, o façam com as consciências pesadas. Isto vai funcionar, vai funcionar. Este era um senhor plano. Os demônios ansiosamente partiram para cumprirem as determinações do chefe, fazendo com que os cristãos em todo o mundo ficassem mais ocupados e mais apressados, indo daqui para ali e vice-versa, tendo muito pouco tempo para Deus e para suas famílias, não tendo nenhum tempo para contar a outros sobre o poder de Jesus para transformar vidas. Creio que a pergunta é:
Teve o diabo sucesso nas suas maquinações? Pode tirar, minha irmã, obrigado. A pergunta do final ali é a que eu quero fazer. O diabo tem tido sucesso na tentativa de afetar as famílias ou não? Tem ou não tem, igreja? Tem. Como o vídeo disse, ele não pode te impedir de vir à igreja, mas ele pode te manter ocupado, ele pode te atolar em dívidas, ele pode fazer com que você não tenha tempo para sua esposa, que a sua esposa não tenha tempo para o seu marido, que os filhos desobedeçam aos pais. Ele pode fazer que tenha mexerico dentro da igreja, tudo isso ele pode fazer. E aí não adianta que você venha na casa do Senhor, se você deixa tudo isso te afetar. E eu quero chamar os irmãos a abrir a palavra do Senhor agora. Em 1 Timóteo capítulo 5, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, a palavra do Senhor vem trazer uma pequena mensagem para você que está sentado nessa noite aqui, para você que talvez pense que é suficiente vir à igreja, que é suficiente tudo o que você está fazendo, mas eu tenho um alerta, ou melhor, eu não, a palavra do Senhor tem um alerta, e a palavra do Senhor vem dizendo: ora, se alguém tem cuidado dos seus, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior que o infiel. Tem negado a fé e é pior que o infiel. Vocês sabem quem são os infiéis? Eu quero que a igreja interaja comigo. Não é um monólogo, aqui a gente vai conversar. Quem são os infiéis, igreja? Alguém pode falar para mim? Bom, os infiéis são aquelas pessoas que estão lá fora, que nós intitulamos infiéis. Nós viemos à igreja todo domingo, viemos na EBD, nós oramos, nós lemos a Bíblia, conhecemos a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, nós estamos aqui sempre interagindo entre irmãos, mas a Bíblia diz que se você faz tudo isso, mas você não cuida dos seus, dos da sua casa, você é pior do que quem está lá fora. De que adianta você vir à igreja, você orar, você ler a Bíblia, você vir aqui na frente cantar, pregar, se na sua casa não está tudo bem? Se da sua casa você não tem cuidado? Se está faltando amor, não sei, se você é casado, está faltando amor para sua esposa, para o seu esposo. Se você não é casado, ou se você é mãe ou pai solteiro, está faltando amor para o seu filho. Se você é só filho, você não está dando o amor necessário que você pode dar para os seus pais. De nada adianta o que você faz aqui, se lá na sua casa não está bem. Por quê? Porque a família, ela é a base da sociedade e a base da igreja. O pastor, melhor do que eu, ele pode me dizer que quando as famílias não estão bem, a igreja também não vai bem. Não vai, não é, pastor? Exatamente. A família é a base de tudo, tudo. Inclusive, a própria igreja é uma família. Eu costumo perguntar para os pastores, quantas famílias tem na igreja? Quantas, pastor? Você sabe mais ou menos? Umas 30, 40 famílias na igreja. São 30, 40 casas, lares. Porém, eu seria um pouco mais ousado em dizer que é apenas uma família aqui. Somos todos filhos do mesmo pai. E aí, nós trabalhamos muito com a questão do tempo. A gente fala muito do tempo. Por quê? Para tudo que nós vamos fazer, tem um tempo determinado. Eu estou aqui em cima e eu tenho um tempo determinado para falar. O pastor está cronometrando. No final, ele vai dizer se eu usei bem o meu tempo, ou se eu ultrapassei, ou se eu falei pouco demais. Todos nós temos um tempo aqui nessa terra, porque nós não pertencemos a essa terra. Mas nos foi dado um tempo aqui, e no final, esse tempo nos vai ser cobrado. Jesus vai chegar para você e vai perguntar:
que você fez com o tempo que eu te dei? Você fez bom uso? A mesma coisa ele vai perguntar, cadê o filho que eu te dei? Cadê o irmão, a irmã, o esposo, a esposa que eu te dei? E aí qual é a resposta que você quer dar para Jesus? Você quer dizer, Jesus, está aqui a minha família toda, a maior bênção que o Senhor me deu está aqui, comigo nós vamos reinar eternamente com o Senhor no céu? Ou você quer, envergonhado, olhar para Jesus e falar, infelizmente, Senhor, só veio eu? Eu acho que todo mundo quer dar a primeira resposta. Todo mundo quer ir para o céu, todo mundo quer ir para a glória, mas todo mundo quer ir junto com a família. Para pensar um minutinho, como seria o céu sem ninguém da sua casa lá? Como seria chegar no céu e não encontrar sua esposa, o seu esposo, o seu filho? Sabe, eu não sou pai ainda, em nome de Jesus eu vou ser um dia, mas eu imagino que um pai, ao pensar em chegar no céu e não ver o seu filho, não ver a sua filha lá, eu acho que esse pensamento, com certeza, ele te deixa atormentado. E é bom que você sinta esse sentimento de atormento, esse incômodo, porque assim você vai fazer tudo que for necessário para levá-los. Pode passar, minha irmã, por favor? E aí, olha, nós temos aqui um índice de divórcios e um índice de jovens que saem da igreja. No índice de divórcios, a gente tem ali 46,1%. Esses 46,1% do divórcio são de casais que têm filhos de 8 a 12 anos. Para o seu filho, o primeiro exemplo de amor, de companheirismo, de casamento, é o que ele vai ter dentro de casa. É o seu. Se você tem um ótimo relacionamento com o seu cônjuge, o seu filho está observando tudo aquilo. Ele está absorvendo tudo aquilo. Agora você imagina uma criança de 8 anos, que já tem ali um entendimento, vendo os pais, o maior exemplo de amor e de companheirismo que ele tem, se separando, aquela união sendo quebrada. Eu posso dizer como é, porque eu sou filho de pais separados. Eu estou aqui na frente falando de família, mas eu não vim de uma família bem estruturada. Sabe, crescer com pais separados é crescer com duas doutrinas, com dois caminhos. E muitas crianças que veem seus pais se separarem, deixam de acreditar no casamento, deixam de acreditar no amor. Eu não sei se alguém aqui na igreja é filho de pai separado, ou se alguém é divorciado. Eu não estou aqui para te julgar. Eu estou aqui apenas para trazer dados, para te dizer o que isso causa nas crianças. E aí, olha, aí a gente vem aqui para o lado e tem um índice aqui, olha, 66% dos jovens cristãos abandonam a igreja nos anos da faculdade. Eu não sei se tem muita criança na igreja, tem, pastor? Pois é, a gente vê as crianças que vêm todo culto para a igreja, participa da EBD, vem aqui para frente cantar, participa de tudo, está ali, cresceu num lar cristão, e aí quando faz 18 anos, vai para a faculdade, além de sair de casa, também sai da presença do Senhor. Por que isso acontece? Por quê? Porque o que determina se o jovem vai permanecer na presença do Senhor ou não, é a base que ele teve na infância. Se ele teve uma boa base bíblica, um bom envolvimento com a palavra do Senhor, sabe, se ele teve um bom convívio com os pais, se ele teve bom exemplo dentro de casa, por mais que na juventude ele se afaste da presença de Deus, ele vai voltar. Agora, se essa criança não teve base nenhuma, se a base dessa criança, se o ensinamento, o conhecimento dessa criança não foi bom, lá na frente, se ele se afastar, pode ser que ele volte. Mas vai ser fácil? Não vai ser fácil. Vai ser muito mais complicado, porque querendo ou não, a gente tem muito mais influência lá de fora do que aqui de dentro. E para um jovem é muito mais fácil ficar lá fora do que aqui dentro. Eu falo como jovem que recebe convites do mundo todo o tempo.
Jovem que a todo tempo tem que tomar a decisão de ir na contramão, de muitas vezes não se encaixar, de muitas vezes ser excluído de um determinado grupo de amigos, porque não tem os mesmos princípios, a mesma cosmovisão. É um desafio não só para nós, para todos, mas para os jovens. Na sociedade de hoje é um desafio ficar na igreja. E aí, você quer ficar tranquilo quando o seu filho chegar na idade de ir para a faculdade? Você teria hoje a consciência tranquila de deixar o seu filho ir para outra cidade, para outro estado ou para outro país, estudar? Você estaria tranquilo de que ele permaneceria na presença do Senhor? Você não pode garantir isso. Mas você pode ter no seu coração o sentimento de dever cumprido, de que você fez tudo que esteve ao seu alcance, e que dali para frente, as decisões que ele tomar serão as decisões dele. Pode passar, minha irmã, por favor? Aqui eu tenho um gráfico que mostra como que os americanos, né, em geral, na verdade, o mundo todo, tem utilizado o seu tempo. Aquela parte roxinha ali é o tempo gastado com sono e cuidados pessoais, né? São duas coisas importantes. Então, tudo bem ter uma quantidade de tempo grande aqui. Então, em primeiro lugar, a segunda maior quantidade de tempo gasto é trabalhando, cerca de 7 horas de trabalho, né? Não aqui no Brasil, que aqui é 8, né? O mínimo é 8. E nós temos aqui em terceiro esse azul escuro. Eu queria que a igreja tentasse adivinhar, chutar, com que em terceiro lugar as pessoas têm gasto maior quantidade de tempo. Internet. Muito bem, o pastor foi em cima, certinho, sabe? Aqui, a terceira maior quantidade de tempo é gasto com mídias sociais em geral. TV, celular, computador, tudo isso, 4 horas, cerca de 4 horas por dia, 4 horas por dia envolvido em mídias sociais, 4 horas por dia, ou na tela do celular, na tela do tablet, do computador, qualquer tela. Quando a gente fala assim, 4 horas, parece, são só 4 horas, mas são 4 horas perdidos. A menos que você use as redes sociais para trabalhar. Mas se você usa para trabalhar, já entra ali no roxinho. Agora, se no roxinho não tem rede social, são 4 horas de mídias sociais fazendo nada, perdendo tempo. E aí eu quero perguntar para os irmãos, se os irmãos tentariam dizer assim, qual cor aqui representa o tempo gasto com Deus? Qual? Aqui embaixo? Em cima? Em cima ali a gente tem um amarelo, tem um rosa, tem um verde e tem um verde escuro. O tempo gasto com as atividades religiosas, o tempo gasto para Deus é o rosinha. Menos de 15 minutos por dia. Se você tem 4 horas para ficar na frente de uma tela, por que você só tem 15 minutos para Deus? Que relacionamento você tem com Deus? Você pode dizer, tendo apenas 15 minutos de contato com Deus por dia, você pode dizer que você conhece a Deus? Você pode dizer que você ama a Deus? Não, porque para você amar, para você conhecer, você precisa se relacionar. E para se relacionar, você precisa ter tempo. A mesma coisa eu acredito que seja o casamento, né? Você começa ali, você conhece, você namora, você fica noivo, mas tudo isso leva um tempo. O namoro tem um tempo ali para você conhecer, e aí você ainda tem um noivado que dá para conhecer mais, e aí depois você casa, e aí depois de 30 anos de casamento mais ou menos, você pode dizer, eu conheço muito bem a pessoa com quem eu vivo. Por quê? Porque você viveu com ela anos e anos e anos. Com Deus não é diferente. Para você conhecer a Deus, você precisa ter um relacionamento com Ele, dedicar tempo para Ele. E é isso que Ele quer, pode passar, minha irmã. É isso que Ele quer, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de toque, Ele é um Deus de relacionamento. Pode passar para mim, por favor? Olha,
o nosso Deus, eu gosto de lembrar lá da criação. Deus criou tudo com o poder da palavra. Ele disse: haja luz e houve luz. Que hajam as plantas e houveram as plantas, os animais e assim por diante. Mas quando chegou no homem, em mim, em você, ele escolheu colocar a mão na massa. E ali eu imagino Deus ali formando barro e moldando cada detalhe do corpo humano, sabe, fazendo tudo com muito carinho, com muito amor, a imagem e semelhança dele, e no final soprando fôlego de vida. Por quê? Deus poderia ter dito que haja o homem. A gente existiria? Existiria. Mas ele escolheu tocar, ele escolheu moldar com as próprias mãos. O nosso Deus, eu quero te convidar a abrir a Bíblia, em 1 João no capítulo 4, no verso 8, é um verso muito conhecido, você provavelmente sabe de cor, mas nós vamos abrir a palavra. 1 João, capítulo 4, verso 8, amém ou misericórdia? Amém? E vem dizendo assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. O nosso Deus, ele é amor. E aí eu gosto de fazer um paralelo. Há amor sem relacionamento? Tem como haver amor sem relacionamento? Se você não ama, se você não se relaciona com os membros da sua família, seja o seu esposo, a sua esposa, seja o seu filho, a sua filha, você não pode dizer que você ama ele ou ela. A mesma coisa é com Deus. Não adianta você sair lá fora falando de Deus para as pessoas, de um Deus que você não conhece. Sabe, 15 minutos não é nada para Deus. Ele te dá 24 horas. E o que a gente tem feito com essas 24 horas? Temos feito bom uso? Ou temos desperdiçado com coisas fúteis, como a gente viu lá no vídeo, no início, que Satanás tem colocado na nossa vida, para nós perdermos a conexão com Deus? A falta de atenção é geralmente a raiz da maioria dos problemas matrimoniais de comunicação. Quem diz é Nancy Van Pelt, uma terapeuta familiar, mãe de 3 filhos, dedica a vida a cuidar da família. Olha, eu tenho amigos casados, é deprimente a minha situação, sabe? Porque da minha roda de amigos eu sou solteiro. E aí quando sai, eu que seguro a vela. E assim, às vezes eu presencio algumas coisas, inclusive discussões, e às vezes quando eles brigam, é um para um lado, outro para o outro, e não querem nem ver a cara um do outro. E aí, dali eles passam 2, 3 dias sem se falar, e eu fico assim, meu Deus, mas vocês não vão se resolver não? Vocês sentar, conversar? Não quero nem ver fulano, porque se eu ver eu vou me estressar. Eu já me estresso. Mas como é que você vive com uma pessoa sem o contato, né, sem a comunicação? Qual casal aqui que tem maior tempo de casado? Alguém tem alguma noção aqui? O senhor tem quanto tempo de casado? Quanto? 39 anos de casado. É fácil? 46, ó. Tá igual leilão, né? 46 e 39. Eu pergunto para os 2 casais então, é fácil? É fácil? Não é, né? Mas eu te pergunto, com comunicação é mais fácil ou mais difícil? Mais fácil. Eu acredito que nesses 39, nesses 46, houveram muitas desavenças. Muitas. Sim. Amém. Amém. Louvado seja Deus por isso. E eu vou levar isso para a minha vida, inclusive. Eu vou pegando conselho aqui, outro ali, quando eu chegar lá, quando chegar a minha bênção, né?
A gente está preparado. Pode passar, minha irmã. Pois não? 59 anos de casado. Eita! Tem que ter muita paciência, não tem, irmão? O senhor merece um recorde de paciência aqui. Mas que bênção, louvado seja Deus por isso. Porque hoje a gente vê tanto casal se desfazendo, tanto casamento se desfazendo, e quando nós, jovens, que estamos acostumados a ver tudo isso, quando a gente conhece alguém que está há 59 anos casado, a gente fica impressionado, porque a gente acha bonito. Por mais que a gente não viva numa sociedade que essa é a realidade, a gente acha bonito. E tomara, quem dera se voltasse a ser assim, mas a gente sabe que a tendência é piorar, né? Pode passar, minha irmã, por favor? E aí, eu quero convidar os irmãos a entender um pouquinho como funciona a nossa mente. Eu quero convidar os irmãos a se colocar de pé, e agora nós teremos um momento descontraído. Olha, pega a sua mão direita ou a esquerda, você escolhe, e faça uma massagem no seu ombro oposto aqui, olha. Pode fazer uma massagem, bem tranquilo. Às vezes você chegou estressado em casa, o esposo ou a esposa não fez uma massagem, agora você mesmo pode se massagear. Agora com a outra mão, você vai massagear o outro ombro, mas sem parar, os dois ao mesmo tempo. Isso aí, muito bem. Agora faz um carinho numa sobrancelha. Agora faz um carinho na outra. Agora coloca a mão na nuca. Ué, gente. Pode sentar, pode sentar. Olha, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se é a diferença, porque assim, eu sou de uma cidadezinha muito pequena, lá no sul do estado, Mimoso do Sul o nome. Ninguém sabe onde é, mas ela existe. O senhor sabe, né? Ó, que bênção. Ela existe, ela está lá. E lá, a nuca ainda é aqui. Não mudou, não. Mas talvez aqui em Cariacica mudou, né? Talvez aqui é aqui na frente. Sabe, meus irmãos, isso é uma brincadeira para mostrar que eu não precisei de mais de 30 segundos para te mostrar como funciona a nossa mente e como nós somos influenciados por aquilo que nós vemos. Eu não sou da área de psicologia, não sou, mas eu dei uma pesquisada ali, né, fiz a lição de casa, e eu vi que nós somos influenciados por aquilo que nós vemos. Porque todo mundo ouviu eu dizendo nuca, e todo mundo sabe que nuca é aqui atrás. Mas como vocês me viram colocando a mão na testa, vocês imitaram. Isso é para mostrar que tudo que está ao nosso redor nos influencia. Nós sofremos influências o tempo todo, boas e ruins, né? Por exemplo, se você está aqui na igreja hoje, é porque alguém te influenciou a fazer uma primeira visita, caso você não tenha nascido na igreja, né? Caso você seja um convertido, alguém te influenciou a fazer uma primeira visita, e aí, aqui você viu outras pessoas que são cheias do Espírito Santo, se sentiu também influenciadas e tocadas, tudo isso te influencia. Mas da mesma forma, lá no mundo, nós temos influências ruins, que nos levam a querer imitar aquilo que a gente vê lá fora. E muitas vezes a gente faz de maneira inconsciente. Quem aqui nunca passou na rua e escutou aquela música que fica grudada na cabeça, sabe? Aí você chega em casa e você fica assim, meu Deus, mas o louvor lá da harpa eu não consigo decorar, mas essa música que eu passei a ouvir ali nem um minuto, fica aqui na minha cabeça. É porque tudo é influência, e Satanás não brinca na hora de fazer as influências dele. Ele faz para ficar grudado na sua mente mesmo, sabe? Pode passar aí o slide, meu irmão, por favor. E hoje nós vamos ver um pouquinho de como a gente recebe essa influência do mundo. Mas antes de mais nada, eu quero dizer que eu não estou aqui para demonizar esse aparelho, tá? Não estou aqui para demonizar nenhum tipo de mídia. A mídia, ela é uma bênção. Inclusive, quem está em casa está nos assistindo graças ao poder que a mídia nos traz, essa possibilidade. Só que, ao mesmo tempo que ela pode ser uma bênção, ela pode ser maldição. Depende de como você usa ela, depende das decisões que você toma estando envolvido com a mídia. Pode passar, minha irmã.
As mídias sociais, elas têm funcionado como refúgio mental. Às vezes você chega em casa cansado do trabalho, sabe? Teve um dia estressante, aí você chega em casa, toma aquele banho quente, relaxa, vai lá, deita ou no sofá ou na cama e pega o celular e vai para as redes sociais. Vai ver um vídeo no YouTube, vai para o Instagram, né? Vai ver qualquer outra coisa. Eu, por exemplo, gosto de vídeo de gatinho. Eu fico lá no Instagram vendo vídeo de gato. E aí eu falo, meu Deus, já passei tempo demais aqui vendo os gatinhos, agora eu vou ler a Bíblia, né? Por quê? Porque isso, além de tomar o nosso tempo, também é perigoso. Eu fico lá vendo o vídeo dos gatos lá, porque eu tenho gato, eu não estou em casa, eu sinto saudade deles, né? Aí eu fico lá lembrando dos meus gatos. Mas muitas vezes a gente está lá vendo uma coisa nada a ver, talvez a irmã está vendo uma receita, e aí rola para baixo e aparece o quê? Um cara cheio de gominho, sem camisa lá, né? E aí a irmã olha aquela foto daquele rapaz, né, bonito, com o corpo todo definido lá da academia, e aí olha para o varão que ela tem em casa, que às vezes já está com a barriguinha meio, né, crescidinha pela experiência de vida, e talvez ela venha a pensar, nossa, mas se fosse assim, igual da foto, né, seria melhor. A mesma coisa é com os irmãos. Talvez você está lá, meu irmão, você varão está lá, rolando, não está vendo nada demais, e aí aparece lá uma abençoada que gosta de tirar foto de biquíni, e essas abençoadas, elas não se contentam em tirar uma foto normal de biquíni, elas se contorcem todas assim, para destacar ainda mais as formas. E aí o irmão olha para a esposa que está em casa, que cuida do filho o dia inteiro, que tem que limpar a casa, às vezes trabalha fora, está cansada, e aí vê aquela foto, vê a esposa, vê a foto, vê a esposa, e talvez não se sinta satisfeito com a bênção que tem em casa. Mas, eu tenho uma coisa para te contar. O homem e a mulher mais bonito do mundo é o que você tem em casa. Porque é a bênção que Deus te deu. A aparência acaba. Tudo isso vai embora. Mas o companheirismo permanece. Sabe, o caráter permanece, a temência a Deus permanece, mas a aparência vai embora. Pode passar, minha irmã. E aí, olha, sim. Exatamente, ué. Muito bom. Muito boa análise. Muito bom. Olha, e não é só isso, a gente não para lá na questão daquilo que a gente vê. Aqui também as redes sociais, ela funciona como um grande fortalecimento do egocentrismo. Hoje o que a gente vê nas redes sociais são pessoas querendo ser influenciadores, pessoas que querem ser exemplo, né, que querem que as pessoas sigam aquilo que elas fazem. Sabe, essas pessoas, elas querem ser o centro da atenção, elas querem ser notadas, elas querem que as pessoas saibam quem ela é. E há um tempo atrás, uma menina famosa, né, ali no Instagram, nas redes sociais, ela postou um vídeo em uma festa e o vídeo não teve a repercussão que ela queria, por isso ela tirou a vida dela. Ela tirou a vida dela por causa de pessoas que ela nunca viu na vida, por causa de pessoas que ela não sabe nem o nome, e que não estava dando nada para ela, além de visualização. Eu não vou ser hipócrita em dizer que quando eu posto uma foto, eu não quero saber quem curtiu. É normal do ser humano, é normal a curiosidade. O problema não está na curiosidade, o problema está quando você faz daquilo, sabe, uma coisa essencial para você, indispensável. Quando você coloca aquilo em primeiro lugar, quando você quer estar em primeiro lugar. E eu convido mais uma vez os irmãos a ver o que a Bíblia tem a dizer sobre o egocentrismo, sobre você querer estar no centro das atenções. Abram, por favor, em Isaías 14:12. Isaías 14:12 vem falando sobre alguém que uma vez quis estar no topo, alguém que uma vez quis ser o centro das atenções e quis ser adorado.
e a gente vai ver o que aconteceu com ele também. Aquele que achar, diga amém. Quem não achar, misericórdia. Eu espero. Amém. A palavra do Senhor vem dizendo o seguinte, Isaías 14, verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Quem aqui sabe de quem o texto bíblico está falando? Do diabo. O diabo, ele queria estar acima de Deus. Ele queria o reconhecimento todo para ele. O que aconteceu? Foi expulso do céu. Foi expulso do céu. E hoje ele está aí nos atormentando, né? Mas logo, logo ele vai ter o que ele merece. Mas sabe, eu gosto de fazer uma comparação que enquanto um anjo, uma criatura de Deus que queria subir, o próprio Deus, criador dos céus, da terra, do mar e tudo que aqui há, ele desceu, se fez homem, viveu aqui, habitou entre nós e morreu para que eu e você pudesse ter vida. E aí eu te digo, é nossa missão aqui ser o centro das atenções? É nossa missão receber o reconhecimento todo para nós? Não é. A nossa missão aqui é fazer com que o nome de Jesus cresça e que o nosso desapareça cada vez mais. Nós não somos nada além de instrumentos. Mas acontece muito, inclusive dentro da igreja, de crentes, sabe? Equipe de louvor, que vem aqui para frente e não vem louvar, vem se apresentar. Ministradores que não vêm aqui para pregar, mas vêm para aparecer, para receber reconhecimento. Tudo isso acontece dentro da igreja. Pode passar, minha irmã. E aí, nessa coisa de egocentrismo, de querer aparecer, as pessoas começam a viver de status. E status é comprar coisas que você não quer, com o dinheiro que você não tem, a fim de mostrar para a gente que você não gosta, uma pessoa que você não é. Você compra isso, você compra aquilo. Tem gente que não pode ir num restaurante, tira a foto do prato e posta. Porque quer que as pessoas saibam que ela está comendo. Quer que as pessoas saibam que ela tem dinheiro para comer aquilo. Mas talvez essa pessoa que está postando ali a foto de algo caro, talvez ela esteja devendo o bairro todo. A gente não sabe. O nome disso é viver de imagem. Mas o que a pessoa ganha com isso? Ela não ganha nada. Ela só perde. Pode passar, minha irmã, por favor. E não para por aí. As redes sociais também são oportunidades para crimes. Aqui a gente tem a maior operação policial em combate à pornografia infantil de 2018. Foram 281, acho que é isso, 281 pessoas presas, 570 mandatos de prisão, mais de 2.800 policiais envolvidos e mais de 1 milhão de arquivos apreendidos. Nesses arquivos apreendidos, o conteúdo era pornografia infantil. O celular hoje em dia tem sido pai e mãe de muitas crianças. O que eu vejo de pai e mãe, que quando o filho começa a fazer bagunça, entrega o celular para ele ficar quieto, é muito grande. Dentro da minha família tem isso. A minha tia, ela tem uma filha de 7 anos, e é abençoada a menina, viu? Se você não for muito abençoado, você sai da graça com ela. Mas, é uma benção a menina, de verdade. Só que às vezes quando ela está fazendo muita bagunça, o que a minha tia faz é, toma aqui, vai jogar para lá, mas me deixa quieta. E ali ela vê o que quer, fala com quem quer. Tanto que de vez em quando eu recebo mensagem dela aqui, eu acho que a minha tia, eu vou ver, é ela falando comigo. Hoje em dia isso é muito presente. Hoje em dia o celular tem educado mais as crianças do que pai e mãe. Porque o pai e mãe hoje em dia não tem a paciência que tinha para educar os filhos, para suportar o filho ali um pouquinho mais bagunceiro. Preferem a paz momentânea. Por que momentânea? Porque
da forma que o celular vai educar o seu filho, a sua paz vai ser somente enquanto ele é criança. Porque lá na frente, ele vai te trazer dor de cabeça. Porque o celular, o que está aqui dentro, educa o seu filho segundo o mundo. Você vai educar o seu filho segundo a Bíblia. Como você quer que seu filho seja educado? Não estou dizendo que você não deve nunca dar o celular para o seu filho, mas se preocupe com o que ele está vendo, com o que ele está assistindo, com quem ele está falando, para que ele não seja mais uma vítima de crimes como esse, de pedofilia. Quantas crianças são sequestradas, não só para pedofilia, mas desculpa falar aqui, até para rituais satânicos, crianças são sequestradas. Talvez não aqui na nossa região, mas eu estava estudando, eu estava pesquisando, e eu vi que em São Paulo, Rio de Janeiro, isso acontece. Então tenha cuidado, tenha ali a preocupação de saber o que seu filho tem acessado. Pode passar, minha irmã. Além das redes sociais, né, como Facebook, Instagram, etc., nós temos aquilo que a gente vê na televisão. Hoje em dia a gente não assiste muito televisão para canais abertos como Rede Globo, etc., etc. Mas a gente tem aí Netflix, temos Amazon, temos uma diversidade de coisas para nós assistirmos. E tudo isso funciona como uma janela para a nossa casa. Tudo que você assiste na TV funciona como um convite. Pode passar, minha irmã, por favor. Sabe, novela. Eu quero ser polêmico, vamos fazer uma polêmica aqui. Meus irmãos, crente assiste ou não assiste novela? Sim. Crente deveria ou não deveria assistir novela? Aconteceu aqui uma incoerência. Se o crente assiste, mas o crente sabe que não deveria, por que assiste? Novela ensina prostituição, crime, violência, traição, homossexualidade, feminismo ao extremo, sabe? Tem gente feia aqui? Não, né? E aí eu volto lá naquela coisa lá, você está vendo a novela lá, você vê o galã, você vê a moça lá bonita, e aí você olha para o que tem dentro de casa e começa a ficar insatisfeito de novo. Fora isso, as novelas têm trazido uma mensagem de liberdade para as mulheres, mas quando eu digo liberdade, não quero dizer que eu sou contra a liberdade das mulheres. Eu super apoio que a mulher tenha o seu trabalho, tenha o seu dinheiro, tenha a sua liberdade financeira, possa fazer, né, as suas atividades. Mas o que as novelas têm pregado é que a mulher não precisa do homem para nada, para nada. Não, você pode ter um relacionamento se você quiser, mas se não der certo, na primeira confusão ali, você pode chutar ele e viver a sua vida. Mas é isso que a palavra de Deus nos ensina? Tanto para o homem quanto para a mulher? Não, é um companheirismo, pode passar. E aí, além das novelas, nós temos os jornais. Não, ô missionário, mas eu não vejo novela não, eu só vejo jornal. Meu irmão, olha, não é errado você estar informado, a gente precisa saber das coisas que acontecem no nosso país e no mundo, mas existem meios menos sangrentos para isso. Porque quando você liga a sua TV no jornal, fica ali de 1 hora e meia, quase pingando sangue da sua televisão, porque só passa tragédia, morte, crime, desastre, só isso. E aí o que você fala, ou o que você pensa quando você está sentado ali, e você vê uma pessoa que estuprou uma criança, o que você fala? Tem que morrer. Isso daí tem que morrer. Mas é isso que Jesus quer que você pense? Não, porque se não houvesse jeito para o ser humano, ele não teria vindo para cá para morrer por nós. Se ele fez esse sacrifício é porque existe jeito. Só que eu já vi crente falando isso daí tem que morrer, isso daí não tem jeito mais não. Meu irmão, nós não somos menos pecadores do que quem está lá fora. Nós apenas tomamos a decisão de lutar contra o pecado. E talvez aquela pessoa ainda não teve a oportunidade que nós tivemos. O que nós devemos fazer é orar por elas, buscá-las, tentar alcançá-las de alguma forma, e não julgá-las, porque o mesmo Jesus que morreu por mim, por você que está aqui, morreu por ele também, e ele quer que ele também seja salvo. Pode passar, minha irmã.
E aí nós entramos também um pouquinho aqui nas séries, nos jogos, nos filmes. Esse jogo aqui, o Bully, o objetivo do jogo é que você se torne o pior aluno da escola. Para você passar, eu não sei muito bem como é, que eu nunca joguei, mas para você, eu estive pesquisando, para você passar lá as fases, né, alcançar os objetivos, você precisa ser um péssimo aluno, você precisa fazer bullying, você precisa desrespeitar os professores. É isso que as crianças têm aprendido com os jogos. E não só isso, temos aqui um jogo também de guerra, né, que você tem que matar. E eu acho que se atirar na cabeça é melhor, né, eu ouvi isso daí. Pois é, ali nós temos um filme, Vingadores, e temos ali em cima o Thanos, que é um vilão, porém que é um vilão que todo mundo gosta, sabe? A galera começou a gostar dos vilões. Por quê? Porque os filmes têm trazido uma imagem dos vilões de que talvez é só uma pessoa injustiçada, né, que teve uma infância ruim, teve uma vida ruim, e por isso que faz tudo o que faz. Se for assim, então o diabo também é injustiçado? A gente vai ver isso agora. Temos essa série Lúcifer aqui, eu não preciso nem falar, né? Só o nome da série já é suficiente para o crente não assistir. Mas, quando eu pergunto nas igrejas, o que tem de crente que levanta a mão falando que assistiu, eu vou perguntar aqui. Alguém aqui assistiu Lúcifer? O pastor assistiu. Desculpa falar, pastor. Dedurei o pastor aqui. Gente, olha só. A série Lúcifer, eu comecei a assistir a primeira temporada, né? Eu falei, vou ver como é. E eu comecei a gostar, porque envolve ali algumas tramas policiais, né, pastor? Essas coisas. E eu gosto. Só que aí, eu comecei a ver uma mensagem de que o diabo é injustiçado, de que o diabo não é tão ruim assim, que ele é só um filho rebelde sendo castigado, e que Deus é injusto. E aí eu deixei de assistir, larguei esse negócio para lá, porque o diabo é bom sim, com certeza, para te levar para o inferno, mais nada. E aí, a última temporada, eu estive lendo, e eu tenho um amigo também que assistiu tudo, e ele falou para mim o seguinte, na última temporada, Satanás luta com Miguel, mata Miguel, Deus se aposenta, e ele toma o lugar de Deus. Eu acredito que a pessoa que estava sentada escrevendo o roteiro ali, ela estava com o diabo do lado, falando, agora você escreve isso, tá? Ah, não, mas coloca isso daqui que vai ser mais interessante. Só pode. Não tem como uma pessoa sozinha, sem estar possuída, escrever algo assim. Não tem. Pode passar, minha irmã. E as crianças, quando os irmãos olham para essa imagem, não dá nem para dizer a quantidade de cores que tem aqui. Não dá. É muito colorido, chama muita atenção, é bonito de se ver. E eu não vou mentir, eu assisti metade dos desenhos que está ali, ou mais, né? Mas aí eu quero trazer uma reflexão para um ponto. Quando você abre a sua Bíblia, quais são as cores que você vê? Preto e branco, né? E aí hoje, quais são muitas vezes, qual é talvez a maior dificuldade para uma criança, para um jovem, para um adolescente, sentar e ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, muitas vezes até para um adulto também, é a falta de cores. Nós que estamos acostumados a ler a palavra de Deus, nós conseguimos enxergar as cores que existem aqui, porque a Bíblia é colorida, mas para uma pessoa que está começando a ler agora, talvez não tenha o mesmo incentivo. Para uma criança, ela vai preferir sentar em frente a um livro preto e branco para ler, ou ela vai preferir sentar em frente à TV, celular, o que for, para assistir isso daqui que é colorido e chama atenção? Com certeza isso daqui. Por quê? Porque a mídia, ou melhor, o diabo, ele investe tudo, para prender a sua atenção e também das suas crianças. Ele não trabalha pouco. Ele não faz pouca coisa. Ele faz isso daqui muito mais. Muito mais. Sem contar que as influências que muitos desses desenhos trazem para o seu filho é muito ruim. Nós temos ali os Simpsons. Um pai que é envolvido com um álcool, irresponsável, que tem um filho rebelde que ele não sabe lidar. Esse filho rebelde pode servir de exemplo para muitas crianças por aí. Não é? Então, assim,
Como que a igreja compete com isso? Como que nós crentes competimos com tantas cores? Com tudo isso que chama a nossa atenção, que chama a atenção das nossas crianças. Pode passar, minha irmã. Já estou terminando, pode passar. Nós temos aqui mais 2 filmes, né? Deadpool e Coringa. Os dois, a gente não sabe se eles são vilão ou mocinhos, porque, né, deveriam ser vilões, mas ao mesmo tempo são mocinhos, e a gente fica confuso. Houve uma pesquisa que quando lançou o filme Coringa, né, as pessoas que assistiram e fizeram uma pesquisa com essas pessoas para ver o índice de ansiedade. E o índice de ansiedade das pessoas que assistiram esse filme cresceu muito. Por quê? Porque as pessoas ficam pensando, meu Deus, mas o Coringa, ele é um vilão, ele é uma pessoa ruim mesmo, ou ele só foi injustiçado, o que aconteceu? E as pessoas começam a gostar dos vilões, gostar das coisas que eles fazem, torcer por eles. Assim como a série Lúcifer tem feito muitas pessoas torcer pelo diabo, né? Pode passar, minha irmã, por favor. Filme de terror, alguém aqui gosta? Não, né? Alguém aqui já assistiu? Pode passar, não deixa a imagem não, irmão, não deixa a imagem não. Eu não deixo muita imagem, porque os irmãos ficam, meu Deus, filme de terror, colocando essa imagem dentro da igreja, que absurdo. Mas aí, eu te pergunto, dentro da igreja não pode. Se eu chegasse aqui e falasse, pastor, eu estava querendo fazer uma sessão de cinema na igreja, eu posso levar o filme A Freira para os irmãos assistir? O senhor ia permitir? Qualquer filme de terror. Na igreja. Dentro da igreja. Não pode, né? Porque a igreja é o quê? É a casa de quem? A casa de Deus, é um lugar santo. Dentro da igreja não pode, mas lá em casa pode, né? Não tem problema, porque Deus não habita lá em casa. E aí? Qual a diferença da sua casa para a igreja? Não tem, né? Se você quer que Deus habite na sua casa, comporte-se na sua casa como você se comporta na igreja. Veja na sua casa aquilo que você veria na igreja. E aqui nós temos os filmes de cunho sexual. Olha, a maneira, a força que eles têm investido em conteúdos sexuais é impressionante, porque eles sabem que vende. Hoje, se você abre a Netflix, tudo tem sexo. E talvez a gente falar o nome sexo dentro da igreja, as pessoas ficam, meu Deus, ele vai falar de sexo. Misericórdia. Meus irmãos, se hoje muitas pessoas têm uma visão errada da sexualidade, é porque o mundo implantou essa visão. Porque isso é criado por Deus. É bênção de Deus. Porém, quanto feito segundo a vontade de Deus. E esses filmes têm ensinado o quê? O ser humano, ele é um objeto, ele é alguém somente para te satisfazer, para te dar prazer e mais nada. Que você pode simplesmente usá-lo e está tudo bem. Vai seguir a sua vida. Mas não é isso que a palavra do Senhor nos ensina. A palavra do Senhor nos ensina que tudo isso deve ser feito após o casamento, tudo certinho, com a pessoa que você ama, que jurou ficar com você toda a sua vida e por aí vai. A gente já conhece esse papo. Só que a preocupação é a seguinte: as igrejas e os pais não têm conversado com os seus filhos sobre sexualidade. Não têm ensinado para os seus filhos sobre sexualidade. Muitas vezes, quando o filho chega para o pai e para a mãe e faz uma pergunta meio, né, mais ou menos assim, por exemplo, de onde vem o neném? Essa daqui é a mais básica. Os pais já ficam assim, não, é a cegonha, eu peguei lá no hospital, roubou? Sabe, é muito importante que você converse com o seu filho, claro, quando chegar a idade, sobre sexualidade, sobre sexo. Porque se você não ensinar, ele vai aprender de qualquer jeito. Só que ele vai aprender lá fora, segundo os padrões do mundo. E ele vai querer, na curiosidade que ele tem, já que ninguém respondeu as perguntas dele, ele vai querer ver na prática. E não é só isso. Esses filmes de cunho sexual levam ao pecado, é um caminho para um pecado muito, muito, muito triste. Um pecado secreto, que é a pornografia. Sabe, hoje, a pornografia é um pecado que afeta tanto quem está lá fora, como quem está aqui dentro da igreja. Eu vou contar um pequeno testemunho.
outro dos nossos missionários estava palestrando numa igreja, e no final da palestra, o presbítero saiu puxando ele chorando, em lágrimas, em prantos, e arrastou ele para o gabinete e tal. Missionário, ora por mim, eu não aguento mais. E o missionário assustado, né, porque o varão saiu puxando ele assim. E não, mas o que aconteceu, varão, o que aconteceu? E ele falou, olha, já tem 12 anos que eu luto contra o vício da pornografia. Ele contou para o missionário que embaixo do step do carro dele estava cheio de DVD pornográfico. Ele saía mais cedo do trabalho para poder passar em uma rodovia deserta, para poder assistir pornografia no carro. Esse presbítero estava caminhando para ser um pastor naquela igreja. Eles estavam prontos para abrir uma nova congregação. E ele era a primeira pessoa que estava ali sendo colocada para ser como pastor daquela nova congregação. E ali o missionário orou com ele, mas disse o seguinte, olha, eu vou orar com você, mas faz uma coisa, chama o seu pastor. Vamos conversar com o seu pastor. Eu não sei se aqui alguém passa por esse pecado, por esse problema, sabe, por essa luta. Mas eu quero dizer uma coisa. Primeiro, o sangue de Jesus liberta de qualquer prisão. Você não precisa ser escravo disso. Não precisa. Segundo, isso é um pecado que te corrói. Sabe, é um pecado que após a consumação do ato, o diabo vem aqui e fala assim, olha, vai lá, crente. Como é que você vai falar de Deus para as pessoas agora, depois de ter feito isso que você fez? Que moral que você tem? E ali você começa a se achar um lixo, a se diminuir e achar que não tem jeito para você. E a terceira coisa é o seguinte, não lute sozinho. Seus pastores estão aqui, eles não vão te julgar, eles estão aqui para isso. Chega para o seu pastor e fala, pastor, eu tenho uma luta e eu não aguento mais, eu quero me libertar, quero sair disso, mas eu não tenho conseguido, me ajuda. Ele vai te ajudar, eu tenho certeza disso. Sabe por que eu tenho certeza disso, meus irmãos? Porque lá atrás, eu passei por isso, e lá atrás, eu busquei ajuda, e hoje, eu estou liberto, em nome de Jesus. E eu sou muito grato a Deus por isso. E esse é um assunto que eu posso falar com propriedade, te destrói. Te destrói. Ninguém está vendo, mas Deus está. Se você tem vergonha de fazer na frente das pessoas aqui nessa terra, por que você não tem vergonha de fazer na frente do Pai Celestial, que te vê a todo momento? Há uma saída, meus irmãos. Pode passar, minha irmã. Pode passar, mais uma vez. Esse daí é um vídeo, mas pode passar, pode passar. Sabe, tudo que nós vimos aqui, já estou terminando, deixa eu ver as horas, passei 6 minutos, estou terminando. Tudo que nós vimos até aqui, tudo, é como Satanás investe na nossa perdição. Ele aposta caro, porque ele sabe que a perdição dele já está garantida. Ele quer garantir a sua também. Então, ele aposta muito caro. Mas muitas vezes nós não apostamos nada na nossa salvação. Nós não investimos na nossa salvação. Nós muitas vezes investimos em casa, em carro, em celular, computador novo. Não é errado você ter uma casa boa, um carro bom, um celular, um computador bom. Não é. Mas o que eu quero dizer é, nós damos um jeitinho para tudo isso daqui, quando a gente quer de verdade. Mas às vezes, quando o pastor vem aqui na frente e fala, irmãos, nós vamos fazer um encontro de jovens, R$90 por pessoa. Não, mas está caro, né? Ah, nós vamos fazer um curso para casal, R$300, nós vamos para um sítio lindo, vamos ficar lá 3 dias. Não, mas R$300, misericórdia. Mas você tem dinheiro para pagar Netflix, você tem dinheiro para comprar um celular novo quando o seu quebrar. Para tudo você dá um jeito, mas quando é para as coisas da igreja, para as coisas de Deus, você não dá um jeito, você dá uma desculpa. Por quê? Se Satanás investe tão caro na sua perdição, por que você não pode investir tão caro na sua salvação e na salvação da sua casa? E não é tão caro, tá? R$90 para um encontro de jovens, um encontrão, uma festa boa, tá barato.
R$ 300 para um final de semana num sítio lindo. 3 dias comendo, bebendo. R$ 300 por casa. Tá barato, mas a gente acha que está caro. Por quê? Porque não é para sustentar o nosso ego, não é para sustentar os nossos desejos fúteis. Então a gente acha que é caro. Mas, o que tem sido a nossa prioridade? Porque prioridade é tudo aquilo que você investe tempo e dinheiro. Nós já falamos sobre tempo aqui. Você tem investido tempo e dinheiro na sua família? Você tem colocado a sua família como prioridade? Você tem colocado Deus como prioridade na sua vida? Não precisa responder, não é para responder, é para refletir. Pode passar, por favor. E aí, nós temos um exemplo do maior investimento já visto, um dos maiores, na verdade, que é o de Noé. Todo mundo aqui conhece a história de Noé. Todo mundo aqui sabe que Noé, ele vivia numa sociedade corrompida pelo pecado, onde a iniquidade era extrema, mas Gênesis, abram comigo, acompanhem comigo, por favor, Gênesis capítulo 7, Gênesis capítulo 7, versículo 1, aquele que achar, diga amém. Amém? A Bíblia diz, Gênesis 7:1, disse o Senhor a Noé, entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. A geração em que Noé vivia não é muito diferente da nossa. Naquela geração, Noé foi chamado para construir uma arca. Noé tinha sua família, Noé tinha o seu trabalho, suas ocupações, mas ele parou tudo, ele deixou tudo para construir a arca. A arca não era só para ele, a arca era para todo mundo, e ele passou 120 anos construindo a arca e pregando. Foram 120 anos pregando. Como evangelista, ele foi frustrado, ninguém se converteu, mas ele continuou trabalhando na salvação dele e da família dele, investindo tudo. Quem financiou a arca não foi Deus, foi Noé. Deus só deu ali, as instruções e ainda exigiu a madeira. E Noé que correu atrás para poder conquistar, para poder conseguir tudo e construiu a arca. E a Bíblia diz, disse o Senhor a Noé, entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Noé entrou sozinho? Não. Entrou Noé e toda a sua casa. Todos trabalharam juntos para a salvação deles. Sabe, nós não teremos outro dilúvio, não teremos. Mas a porta da graça um dia vai se fechar. E quando se fechar, quem estiver lá dentro, está lá dentro. Quem estiver aqui fora, não entra mais. E eu te pergunto, quando se fechar, você quer estar lá dentro? Quer. Mas você quer estar lá dentro sozinho ou com a sua família? Você quer que a sua família esteja aqui fora? Eu tenho certeza que não. Mas você tem colocado isso como sua prioridade? Tem trabalhado nisso? Assim como Noé vivia numa sociedade corrompida, nós vivemos hoje numa sociedade corrompida. E assim como Deus viu justiça em Noé, será que Ele vê justiça em nós hoje? Nós temos sido Noé? Sabe, meus irmãos, esse trabalho que eu faço é um trabalho que eu sou muito grato pela oportunidade de fazê-lo. Em tão pouco tempo que eu entrei para o ministério, já restaurei, que eu não restauro nada, mas eu já levei restauração para tantas famílias, já fui canal de bênção para tantas famílias, e eu sou tão grato a Deus por isso. E aqui não quero que seja diferente. Meu trabalho não acaba aqui. Meu trabalho não acaba aqui. O meu trabalho começa aqui, nesse púlpito. Quantos aqui gostaram do assunto? Levanta a mão para mim, por favor. Quantos aqui acham importante o assunto? Amém, amém. Louvado seja Deus por isso. Meus irmãos, eu sinto muito dizer para vocês, mas daqui a alguns dias vocês vão ter esquecido tudo que eu falei aqui, porque isso acontece. Por isso que nós não paramos com o trabalho aqui, nós continuamos com o trabalho nas casas. Nós queremos te visitar. Já conversei com o pastor Arlindo, inclusive eu vou visitá-lo também. Nós queremos te visitar. Pode passar, minha irmã. Nós queremos levar para você, pode passar mais uma vez.
nós queremos levar para você alguns materiais que são um investimento na salvação da sua casa e também um investimento no meu trabalho missionário. Melhor, não no meu trabalho missionário, o trabalho é de Deus, né, mas no trabalho que eu presto. Esse material é um deles, o Felizes no Amor. Ele é um curso para casais, ele é um curso para casal. É uma bênção, sabe? Eu estou lendo ele porque eu sou solteiro. Eu sou solteiro, mas eu estou buscando a pessoa certa. Para eu achar a pessoa certa, eu tenho que ser a pessoa certa. E eu tenho aprendido muito, muito, muito com esse material. E ele vem falando sobre como ajudar o cônjuge, como valorizar quem ama, como expressar amor, né? Realização sexual, como superar as crises, como crescer financeiramente juntos. Sabe, tem restaurado tantos relacionamentos esse material. Pode passar, minha irmã. Nós temos também esse daqui, o Como Formar Filhos Vencedores. Esse livro, ele vai te dar orientação na educação do seu filho. Hoje a gente estuda para tudo, mas eu não vejo ninguém estudando para ter filho. Eu mesmo sou um acidente, eu estou aqui por acaso não, eu tenho um propósito. Mas assim, foi um acidente, não fui planejado. Isso tem acontecido muito. Muitas vezes as pessoas não estão preparadas para educar um filho, e na sociedade de hoje eu acredito que seja muito difícil. Então a doutora Nancy Van Pelt, que é a terapeuta cristã, ela vem trazendo todas as orientações que você precisa para lidar com temas como droga, como sexualidade, como influência, como autoestima, como rebeldia, tudo que você precisa saber para você estar orientando o seu filho. Pode passar, minha irmã. E eu tenho também a Bíblia Ilustrada para a Família. Essa Bíblia, ela pesa quase 7 quilos, porque ela é dividida em 6 livros diferentes, né, do 1 ao 6, e como vocês podem ver aqui embaixo, ela é toda ilustrada. Como eu falei com vocês hoje, a maior dificuldade de um adolescente, de um jovem sentar para ler a Bíblia, é ela ser preta e branca, né? Nós temos esse material para, primeiro, restaurar o culto familiar que tem se perdido, restaurar o tempo que a família tem ali para passar junto, para aprender da palavra de Deus, para poder ler uma história para o seu filho, para sua filha, para o seu neto, para sua neta, sabe? Para restaurar o conhecimento bíblico das crianças, porque hoje se você chegar para uma criança e perguntar, talvez o nome de 10 personagens da Marvel, ela sabe, mas talvez se você perguntar o nome de 10 personagens bíblicos, ela não sabe. E aí, esse material é o que vai despertar um interesse nela, de aprender, e é a Bíblia, não tem nada mais além do que a Bíblia, são as histórias bíblicas, 400 histórias bíblicas, todas ilustradas, numa linguagem muito fácil e muito agradável, sabe? Eu quero apresentar melhor na sua casa, eu não vou falar muito, porque eu já passei, eu já estou vendo gente aqui com sono, vou concluir. E esse material, o missionário João Victor, ele vai passar agora com uma fichinha, pode passar, uma fichinha. Nessa fichinha tem um espaço para você colocar seu nome, telefone, endereço. Eu quero entrar em contato com você, eu quero te ligar e marcar uma visita, eu quero levar esse material, mas somente você que quer. Se você não quer, não tem problema. Eu quero levar essa bênção para sua casa, e eu quero também fazer de você um missionário, porque nós conseguimos andar com a nossa obra, nós conseguimos levar essa mensagem para frente, graças a esse material. Inclusive, pastor, a sua fichinha está aqui. O senhor vai ser o primeiro que eu vou visitar. Eu quero que você seja abençoado, e eu gostaria muito, ficaria muito grato se você também nos abençoasse, nos ajudasse a continuar com a obra. Para nós fecharmos, eu quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Romanos no capítulo 12, versos 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2, amém, misericórdia, amém. E a Bíblia vem dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Deus te convida hoje a se apresentar diante dele, sabe, de maneira pura. Apresentar o seu corpo como sacrifício vivo e santo. Ele te convida hoje a renovar a sua mente, a não se conformar com esse século. Não permita que as coisas deste mundo inunde, polua sua mente, o seu coração e te afaste da presença do Senhor. Busque cada dia mais a Deus, mais a salvação, se afaste cada dia mais daquilo que te afasta da presença de Deus. E neste momento eu quero convidar a irmã vai louvar? Eu quero convidar a irmã, ela vai estar cantando um louvor, e neste momento eu quero que você fique de pé durante esse louvor, e se você está aqui com a sua família, abrace a sua família, e neste momento eu não sei se existe alguma desavença, alguma crise pela qual os irmãos estão passando, eu não sei se na sua família há algum problema que precisa ser resolvido, mas eu te convido neste momento a abraçar. Este é um momento de oração. Medite na letra da música. Enquanto isso, fale com Deus. Peça, Senhor, me ajude a deixar tudo isso para trás. Esse também é um momento de você pedir perdão, de você reconciliar. Eu não sei se existe algo acontecendo, mas Deus sabe, e você também sabe. E se você não está com a sua família, busque aquele irmão que também não está com a família dele aqui. Não fique sozinho, nós somos todos uma família. Não fique sozinho, mas medite na letra dessa canção. Feche seus olhos, medite nessa letra, fale com Deus. Profetize nessa noite que a sua casa será uma casa de bênção. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será Jesus provocar no seu lar nessa noite. Onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida Que a sua casa possa ser exemplo como um lugar de milagres e oração.
onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, Cante bem forte. um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Aleluia, Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar. Soberano e eterno Deus, grande Pai que estás nos céus, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Senhor, obrigado pela mensagem dessa noite, obrigado, Senhor, pelo maior presente que o Senhor nos dá, que é a nossa família, Pai. Queremos te pedir nessa noite, que o Senhor não permita que Satanás venha destruir o nosso lar, que o Senhor não permita que as influências do mundo entrem na nossa casa e traga discórdia, Pai. Por favor, Senhor, habite em nossos lares, habite em nossos corações, Pai, nos transforme, Senhor. Eu não sei se aqui há alguém, Pai, se aqui há alguma família com algum problema, com alguma intriga, com alguma confusão, mas o Senhor conhece, Pai, o Senhor sabe de todas as coisas. E neste momento, eu quero te convidar, Senhor, a restaurar, a expulsar, Senhor, toda ação de Satanás, tudo aquilo que possa vir a desestruturar, a afastar a tua presença desses lares. Por favor, Senhor, manda para bem longe, Pai. Abençoe cada um aqui nessa noite, abençoe cada família, Senhor. Ajude cada pessoa aqui a fugir de tudo aquilo que o mundo tem nos oferecido, de tudo aquilo que nos afasta da tua presença, Senhor. Ajude-nos a cada dia a ter sede da tua palavra, sede de ti, sede de salvação, Pai, que nós possamos investir o nosso tempo, o nosso dinheiro, o nosso conhecimento, cada dia mais, Pai, no céu, Pai, e que nós possamos subir juntos com nossa família, Pai. É o que te pedimos e agradecemos, sem mérito algum, mas que seja feita a tua vontade, no nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu peço desculpa por ter ultrapassado o tempo e, por favor, não vão embora sem entregar a fichinha preenchida para o missionário que vai estar ali recebendo. Amém. Amém, irmão? Graças a Deus, né? Fizemos uma oração para o irmão revelar tudo que Deus revelou para ele, né? Permita, Arlindo, né? Fazendo o aviso da semana. Irmãos, eu vou conversar com o Arlindo depois aqui. Eu quero aproveitar o missionário Fábio, né? Fazer outro trabalho aqui, outro tema com os irmãos, que ele falou uma coisa muito séria e muito certa, né? E infelizmente a maioria das pessoas não tem tempo. Todo mundo se envolve com uma coisa, com outra, com outro, com outro, e muitas vezes não tem tempo para muitas coisas boas, para aprender as coisas de Deus. E no caso, irmãos, tudo é real.
tudo é real. O diabo reúne mesmo. Até mesmo quando eu falei uma palavra aqui hoje no início do culto, e o diabo trabalhou na mente de muitas pessoas, né? O pastor não pode falar isso, tal, e vim para adorar a Deus, e pastor tem nada com minha família, tal, mas é a forma do diabo trabalhar hoje nas vidas das pessoas, né? Então é momento de nós fazer uma